E aí pessoal, aqui é o John do MegaMed e hoje eu vou falar um pouco sobre metástase. Para começar, vamos definir o que é metástase. Metástase é o processo onde um tumor primário dá origem a outros tumores secundários em uma região diferente da onde ele se originou. Esse processo ele não ocorre em todos os tumores. Alguns tumores eles têm maior predisposição e outros não. Alguns tumores raramente dão metástases, como por exemplo o glioma, que é o câncer das células da glia. A metástase ela se divide em algumas etapas. A primeira etapa fundamental para que o tumor ele consiga realizar uma metástase é a etapa onde ele se desagrega da massa tumoral. Para que esse processo de desagregação da massa tumoral ocorra, o tumor, a célula tumoral, ela deve deixar de manifestar na sua membrana as proteínas de adesão, como por exemplo a ecaderina. E nesse processo, você tem a ativação de alguns genes que levam a esta mudança na conformação da célula. Um dos principais genes que levam a esse efeito seriam os genes snail e twist. Os genes snail e twist são genes que eles são oncogenes metastáticos, ou seja, eles têm o mesmo mecanismo de ativação dos oncogenes, ou seja, uma mutação leva à ativação demasiada desses genes, levando ao processo, nesse caso, de metástase. O que são os genes snail e twist? Os genes snail e twist são genes que codificam fatores de transcrição que vão levar à ativação do processo de transição epitélio-mesenquimal. Nesse processo, a célula vai perdendo o fenótipo dela de agregação e vai se tornando mais, digamos, maleável, se desagregando massa tumoral. Então, a partir disso, a célula consegue ganhar uma mobilidade e vai, através de processos ameboides, começa a migrar. Ela atravessa a membrana basal e o tecido conjuntivo. A membrana basal e o tecido conjuntivo juntos constituem a matriz extracelular. E como essa célula consegue passar por essa matriz extracelular? Ela consegue passar da seguinte maneira: ela vai secretando proteinases como colagenases para degradar essa matriz extracelular para conseguir passar através dessa matriz extracelular. Sintetiza e manda essas enzimas diretamente, ou ela recruta células daqui da própria vizinhança da matriz extracelular para secretarem essas substâncias. A partir disso, ela consegue migrar e chega até o vaso sanguíneo. Quando ela chega ao vaso sanguíneo, ela atravessa a parede desse vaso, pode ser tanto uma veia quanto uma artéria, ou capilares. O mais comum são capilares, e as veias são invadidas com mais facilidade do que artérias, por causa da sua parede, por causa que a parede das artérias é mais grossa do que a das veias. Essas células tumorais, elas geralmente caem na corrente sanguínea em grupo, porque sozinha a célula tumoral não consegue sobreviver na corrente sanguínea, porque o sistema imune ele vai atuar em cima delas, ela não tem mecanismo para sobreviver sozinha. Então ela cai em massas, e em algumas massas elas recrutam plaquetas e formam uma barreira em volta dessas, formam uma massa celular então, com uma barreira de plaquetas para impedir a atuação do sistema imune nessas células. A partir disso, essa massa tumoral, a partir dessa massa tumoral, ela vai passeando pelo organismo até que ela acha um local. Esse achar um local envolve uma série de eventos, como por exemplo a própria filtragem, o próprio sentido da corrente sanguínea, onde, como por exemplo, temos, para provar esse ponto de vista, temos boa parte dos tumores consegue se disseminar para o fígado, que tem grande filtração sanguínea, é um grande sistema de filtragem, muito sangue passa por ele. Mas também temos o conceito de tropismo, onde determinados cânceres teriam tropismo a desenvolver metástases em outros locais, ou seja, determinados tipos de câncer teriam maior propensão em desenvolver metástases em alguns tipos celulares. Como, por exemplo, temos o câncer de testículo, que tem um grande tropismo pelo osso. Então, geralmente, o câncer de testículo acaba se disseminando para algum osso. Então, finalizando, este tumor metastático é gerado quando essas células tumorais chegam em um novo local e gera a segunda massa tumoral. Quando ela chega aqui, geralmente, elas não conseguem sobreviver, na maior parte das vezes. Elas são degradadas ou pelo sistema imune ou pelo próprio ambiente, que teriam enzimas que atacariam essas células, levando à destruição dessas células. Então, vale destacar que muitas células tumorais, milhares de células tumorais
se destacam no tumor primário diariamente, é uma pessoa que possui um tumor primário. Porém, esse sistema ele é muito falho, ou seja, as células tumorais geralmente acabam morrendo, então raramente acabam gerando metástases. Vale destacar que nesse sistema de migração ocorrem muitas falhas, ou seja, das milhões de células cancerígenas que se desagregam de um tumor primário, muito poucas conseguem êxito. Então, é por isso que é muito difícil essas células sobreviverem por todo esse processo sem acabar sendo degradadas ou pelo sistema imune ou pelo meio que ela está se infiltrando. E pessoal, um processo que eu gostaria de destacar aqui seria o efeito Warburg. O efeito Warburg foi um processo destacado por Otto Warburg em 1931, onde ele diz que, como uma célula tumoral ela apresenta um metabolismo muito mais acelerado do que uma célula normal, cerca de 100 vezes mais acelerado, ela capta a glicose mais avidamente do que uma célula normal. Então, e utiliza esta glicose na glicólise aeróbica e não na fosforilação oxidativa, como é utilizado nas células normais. E por que ela faria isso? Porque já que na geração de ATPs, isso é um processo desvantajoso, pois a glicólise aeróbica ela gera apenas 2 moléculas de ATP, enquanto a fosforilação oxidativa gera 36 moléculas de ATP. Então, vendo apenas por essa ótica, seria um processo desvantajoso para a célula tumoral realizar isso com a glicose aeróbica ao invés da fosforilação oxidativa, gerando menos energia para ela. Então, por que ela faz isso sendo um processo desvantajoso à primeira vista? A resposta é que, na glicólise aeróbica, você tem a geração de intermediários metabólicos que vão ser designados para a fabricação de toda a maquinaria da célula. Então, DNA, proteína, lipídio vão ser fabricados a partir desses intermediários metabólicos. E como a célula tumoral está em um processo de crescimento e divisão, ela necessita desses intermediários metabólicos para continuar a sua expansão. E como isso é utilizado na clínica de detecção de metástases? Através da tomografia de emissão de pósitrons, o médico ele consegue encontrar onde estão as possíveis metástases de um tumor. É inoculado no paciente a 18F-fluorodeoxiglicose, que é um derivado da glicose não metabolizável, que é mais facilmente captado por células tumorais. E essa 18F-fluorodeoxiglicose que é destacado, que é visto nessa tomografia de emissão de pósitrons, mostrando para o médico onde estão as massas tumorais do paciente. Então é isso, pessoal. Hoje eu busquei falar um pouco do processo de metástase e destacando também o efeito Warburg, que é importante no diagnóstico das metástases. Valeu, é isso aí. Curtam o canal, se inscrevam e qualquer dúvida que tiverem podem deixar nos comentários que a gente procura estar respondendo o mais rápido possível. Valeu!